Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 110 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é quarta-feira, é dia 17 de janeiro de 2024 e hoje vamos ter aqui uma edição com ataques rápidos e com Q&A. Isto é, vou começar por pontuar por aqui a atualidade do futebol nacional e internacional, com breves comentários àquilo que são os assuntos mais atuais e depois vou responder a duas perguntas que tiveram a amabilidade de me deixar, quer tenha sido na caixa de comentários do programa de ontem, aqui mesmo no meu canal de YouTube, quer tenha sido na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Antes de passar, quer seja aos ataques rápidos, que vêm primeiro, ou ao Q&A, que vem a seguir, deixem-me só assinalar o tema do último passe de hoje. Hoje de manhã saiu no meu Substack, em tadeia.substack.com, um artigo matinal, sai sempre, todos os dias, a minha crónica diária, que é entregue gratuitamente a todos os subscritores do meu Substack, quer aos premium, quer aos gratuitos, e o de hoje foi sobre a carreira de José Mourinho e aquilo que mudou em José Mourinho desde aquele bloco de gelo cool que começou a carreira no início do século e o homem mais emocional que tem tido mais problemas de rendimento nas equipas que têm atravessado ultimamente. O texto está aqui, neste link. Quem quiser ler pode dar lá um salto e pode aproveitar para fazer a subscrição, nem que seja a gratuita, do meu Substack, em tadeia.substack.com. Além de Mourinho, escrevi ainda sobre Abel Ferreira e escrevi também a renovação de Abel Ferreira pelo Palmeiras e escrevi também sobre o encontro de treinadores que decorreu ontem à tarde na sede da Liga Portuguesa de Futebol e aquilo que eles por lá concluíram e aquilo que transmitiram no final desse encontro. Mas não vamos gastar mais tempo com estas coisas, vamos passar rapidamente aos ataques, que são isso mesmo, rápidos. Futebol de Verdade com António Tadeia. Passemos então aos ataques rápidos para hoje. E como é habitual, vamos começar por olhar para o futebol ou de ontem ou de hoje, mas antes do início desta edição do Futebol de Verdade. À hora que o programa está a ir para o ar, está a decorrer esse Marrocos-Tanzânia, mais um jogo da Taça da África das Nações, com a presença de Marrocos, provavelmente a equipa favorita, por causa de tudo aquilo que fez na última edição do Campeonato do Mundo, no Qatar, há um ano. Mas, entretanto, já tivemos ontem esse Mali-África do Sul. Mali ganhou por 2-0 e a África do Sul falhou um penalti ainda com 0-0. Um penalti cometido pelo braguista Niakate. Portanto, acabou por se safar de boa Niakate, porque a África do Sul falhou essa mesma grande penalidade. Ontem também tivemos na Taça da Ásia a vitória de aflitos da Arábia Saudita sobre a seleção de Oman. Foi 2-1, mas com o segundo golo obtido mesmo na ponta final. E já hoje tivemos então esse China, mais um empate 0-0, agora com o Líbano. A China, que já tinha empatado 0-0 com o Tajiquistão na primeira jornada da Taça da Ásia, empatou agora 0-0 também na segunda jornada. E vai ter uma última jornada complicada contra a seleção do Qatar, a seleção da casa, onde naturalmente vai precisar de marcar golos para poder seguir em frente na competição. Ontem também, mais futebol que aconteceu, tivemos o acerto de calendário na Série A italiana. A Juventus ganhou por 3-0 ao Sassuolo, um bis de Vlahovic, complementado com um golo de Federico Chiesa, já perto da ponta final do jogo, e a Juve conseguiu assim voltar a recular ao Inter. Continua em segundo lugar da Série A, a 2 pontos do líder do campeonato de Itália. Além disso, houve desempates na Taça de Inglaterra, já vos tinha falado aqui disso ontem, e o jogo mais entusiasmante do dia acabou por provavelmente valer a pena. Foi essa vitória do Wolverhampton sobre o Brentford, 3-2, após prolongamento, isto é, estas duas equipas precisaram de 240 minutos para se separarem.
O Wolverhampton ganhou por 3-2 e o português Nelson Semedo marcou o primeiro golo dos Wolves. Portanto, esteve em destaque, pelo menos na ficha do jogo. Futebol para hoje. Bom, há muito mais coisas aí para ver. Hoje, às 20 horas, vamos ter a estreia da República Democrática do Congo, a equipa de Simone Banza, o jogador do Sporting Clube Braga, melhor marcador ainda do Campeonato Português. Estreia às 20 horas, em jogo contra a Zâmbia, na Taça da África das Nações. Antes disso, 19h45, mais desempates da FA Cup, da Taça de Inglaterra, hoje com atenções viradas para esse Everton Crystal Palace, jogo entre duas equipas da Premier League. Há uma jornada particularmente interessante da Taça do Rei de Espanha. Porquê? Enfim, há um Mallorca-Celta, jogo entre duas equipas da La Liga, às 19 horas, mas depois, mais tarde, 20 horas, o Osasuna, finalista vencido da última edição, perdeu na última final com o Real Madrid, vai jogar com a Real Sociedade e às 20h30, esse particularmente interessante Girona Rayo Vallecano, e é particularmente interessante logo à partida por duas razões. A primeira é que o Girona vem de um mau resultado na Liga no último fim de semana. Não aproveitou o facto do Real Madrid não ter jogado porque estava na Arábia Saudita a disputar a Supertaça para se adiantar na classificação. E a segunda é que o Rayo Vallecano é o clube da vida de Mitchell, o treinador do Girona. Portanto, vai ser com certeza um jogo com uma componente emocional também elevada. Bom, além disso, amanhã, mas antes da edição do dia do Futebol de Verdade, vamos ter 14 horas, regressa a seleção da Guiné-Bissau à CAN, vai jogar contra a Guiné Equatorial, jogo naturalmente interessante de seguir, e depois, às 17 horas, regressa também a Nigéria de José Peseiro, vai defrontar a equipa da casa, a Costa do Marfim, e começa a apertar para a Nigéria, que empatou esse primeiro jogo contra a Guiné Equatorial. Às 17h30, entra em ação também a seleção, mas isto na Taça da Ásia das Nações, a seleção dos Emirados Árabes Unidos, comandada por Paulo Bento, que vai defrontar a equipa da Palestina. Os Emirados ganharam na primeira jornada, a Palestina perdeu. Em condições normais, o jogo vai marcar desde já o apuramento da seleção dos Emirados para a fase seguinte da competição. Mas vamos a ver o que é que vai sair dali. Bom, mais coisas. Hoje vamos ter a apresentação da candidatura de André Vilas-Boas à presidência do Flóculo Porto. Vai ser o assunto marcante da noite e eu, com certeza, a ele voltarei amanhã, tanto no último passo da manhã, como depois também, certamente, aqui no Futebol de Verdade da tarde. E, além disso, já foi feita a apresentação de mais uma candidatura, que é a candidatura de Hugo Vieira à presidência do Gil Vicente, o antigo futebolista Hugo Vieira, com Carlitos, outro antigo jogador do clube, candidato à presidência do Gil Vicente. Depois, nota ainda para a apresentação de Álvaro Fernandes, o lateral esquerdo do Benfica, que vai querer começar a ser chamado Álvaro Carreras. Já foi apresentado pelo Benfica, vai chegar por empréstimo do Manchester United, o lateral esquerdo espanhol, aparentemente com uma opção de compra que será automática caso Carreras, é assim que ele se chama agora, venha a fazer 50% dos jogos daqui até a final da época como titular da equipa do Benfica. Está para aí para chegar, com certeza, Rolaiser, que parece que vem mesmo já, o que pode querer dizer que Gonçalo Guedes vai mesmo sair do Benfica neste mercado de janeiro. E, de resto, a notícia do dia é também a renovação de Abel Ferreira pelo Palmeiras. Já tinha contrato até final de 2024 e renovou por mais um ano. Vai ficar no Verdão até 2025. Parece-me que faz bem. Ainda o escrevi hoje de manhã. Acho que estamos constantemente a sobrevalorizar aquilo que vai sendo feito na América do Sul. Os clubes das Big Five na Europa não ligam assim tanto às proezas que são conseguidas na América do Sul. Já há muito tempo que um treinador não vem da América do Sul depois de ganhar a Libertadores, por exemplo, para um clube de topo nas Big Five. Portanto, não seria certamente com Abel Ferreira que isso ia acontecer. Aquilo que há para ver é que Abel Ferreira continua onde é feliz, é no Palmeiras. Tem uma estrutura
profissional para poder trabalhar, garante-lhe condições de poder ganhar de forma consolidada também na América do Sul, e isto quer dizer que ele pode estar em condições de continuar a carreira por ali. E pronto, foram os ataques rápidos para hoje. Já sabem que a seguir vem aí o Q&A. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, passemos então à resposta às duas perguntas que selecionei hoje para responder aqui na edição do dia do Futebol de Verdade. Já sabem, veio uma pergunta precisamente daqui, da caixa de comentários do programa anterior, no meu canal de YouTube, e por isso mesmo vos deixo desde já o desafio para que deixem o vosso like no programa de hoje, para que se inscrevam no canal, e têm aqui um link para poderem fazê-lo. Basta clicarem em cima do botão que diz inscreve-te aqui, e depois também para que cliquem em cima do sino para ativarem as notificações e dessa forma serem informados sempre que houver novas publicações aqui no meu canal de YouTube. Mas já sabem, uma das perguntas vem daqui, do programa anterior, do Futebol de Verdade anterior, e eu selecionei entre os comentários que havia no Futebol de Verdade de ontem, selecionei com uma pergunta para poder responder aqui hoje. Por isso mesmo vos deixo também o desafio de vos pedir que me deixem perguntas na edição de hoje para eu poder responder no Futebol de Verdade de amanhã. A outra pergunta, essa vem do meu servidor de Discord, mais especificamente de uma das muitas chatrooms que temos por lá, chatroom, ou sala de conversação, perguntas do Discord, e ao meu servidor de Discord acedem, depois de devidamente certificados por mim, porque há ali um encontro entre a conta de e-mail que está associada à subscrição do Substack e o nick de Discord que aparece, mas ao meu servidor de Discord acedem todos os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, que queiram fazê-lo. A primeira pergunta, já sabem, é do YouTube, é sempre do YouTube, e já está aí a aparecer à vossa frente. Ora, muito bem. A pergunta que selecionei entre as que ficaram por aqui ontem vem do Luís Dias, e o Luís pergunta o seguinte: bom dia, António. Deixo-lhe 3 questões, afinal não é uma, são 3. Sobre o caso Red Bull Leipzig. Aliás, deixe-me só dizer-lhe, o clube não se chama Red Bull Leipzig, mas já lá vamos. Primeiro, como estamos a falar de um clube relativamente recente e de uma empresa, como é que tem uma base de adeptos tão relevante? Segundo, pensa que um projeto semelhante em Portugal teria sucesso? Terceiro, pertencendo ao grupo Red Bull, como foi possível jogar na Liga dos Campeões, onde também estava o Red Bull Salzburgo, duas equipas com o mesmo dono? Obrigado, continuação de bom trabalho. Obrigado eu, Luís. Excelente pergunta. Porquê? Por várias razões. Primeiro, porque coloca uma das questões mais impactantes e importantes no futebol de alto nível hoje em dia, que é a multipropriedade de clubes. Segunda, porque me permite fazer desde já aqui o lançamento para a série Donos da Bola. A série Donos da Bola, que eu já faço no meu Substack há 3 anos. Aliás, antes disso fazia no meu site, no antoniotadeia.com, que já está desativado. Foi transposta para o meu Substack e fica aqui o link para quem quiser checar o que é a série Donos da Bola. A série Donos da Bola é atualizada todos os anos, a partir de janeiro, com a identificação dos grupos proprietários dos clubes dos principais campeonatos nacionais de futebol do mundo. Hoje, ainda, se der tempo, eu não tenho a garantia de conseguir ainda fazer a atualização ou tê-la pronta hoje. Porquê? Porque, de repente, fui convocado para estar na RTP à hora de jantar, por causa da apresentação da candidatura de André Vilas-Boas à presidência do Futebol Clube do Porto. Vou estar à hora de jantar na RTP3 e, portanto, é bem possível que não consiga ter a atualização que estava prevista para hoje, ainda hoje. Mas se não for hoje, é amanhã, que vai sair já a primeira atualização de 2024 relativa à série Donos da Bola, e arranca, como tem arrancado todos os anos, com o campeonato onde há sempre mais negócios e negócios mais espampanantes a serem feitos, que é a Premier League. E este ano há muita novidade na Premier League em termos de identificação do tecido societário dos diversos clubes, a começar por esse negócio que é
absolutamente relevante e inovador, que é o da venda de 25% das ações do Manchester United ao milionário da Ineos, Jim Ratcliffe, que mesmo tendo apenas 25%, vai ficar com o controle das operações do futebol do clube, retirado então aos irmãos Glazer, que continuam a ser donos da maioria do capital. Vai estar tudo explicadinho na atualização da Premier League relativa aos donos da bola, que, volto a dizer, se não sair hoje, sairá seguramente amanhã. Ora, muito bem. Mas essa é uma das razões pelas quais isto é um tema importante. Outro é, já o disse, porque é um dos temas mais impactantes da atualidade do futebol mundial. E outra ainda porque o caso do Rasenball Sport Leipzig, é assim que se chama o clube, sendo que Rasenball é, traduzindo mal comparado, é bola na relva. Vamos lá. Bola na relva, desporto de Leipzig. Aproveitaram as iniciais RB, Rasenball, que são equivalentes às iniciais RB de Red Bull, mas o clube não se chama, até por questões jurídicas, Red Bull Leipzig, porque não podia. Mas vamos fazer, e eu vou tentar responder faseadamente às 3 perguntas que foram aqui deixadas pelo Luís. Pergunta ao Luís: como estamos a falar de um clube relativamente recente e de uma empresa, como é que tem uma base de adeptos tão relevante? Primeira questão, particularmente interessante. Ora, muito bem. O Rasenball Sport Leipzig foi fundado em 2009. E foi fundado especificamente em Leipzig por várias razões. Primeira razão, tratava-se de uma cidade com cerca de 500 mil habitantes, onde não havia nenhum clube nas divisões profissionais do futebol alemão. Tanto o Chemie Leipzig como o Lokomotiv Leipzig, e o Lokomotiv Leipzig, sobretudo, já foi um clube grande no panorama internacional, já chegou a jogar competições europeias. Eu recordo-me de ver o Lokomotiv Leipzig jogar uma final da Taça dos Vencedores das Taças, 1986, diria eu, assim de cor e salteado, contra o Dinamo de Kiev. Mas, como não havia nenhum... Foi escolhido Leipzig especificamente por várias razões. Já vos disse. Primeira, cidade grande, cerca de 500 mil habitantes. Segunda, não havia clubes profissionais na cidade. Tanto o Chemie como o Lokomotiv estavam nas divisões regionais. Terceira, não havia clubes de Bundesliga nas proximidades. Os clubes mais próximos eram os clubes de Berlim. Na altura, creio que só o Hertha, o Union, não andava por estas andanças, a 200 quilómetros. Quarta, cidade com infraestruturas. Havia um estádio que tinha sido construído ali para o Campeonato do Mundo de 2006, por exemplo. Quinta, cidade com história no futebol. O VfB Leipzig foi o primeiro campeão alemão de futebol. Portanto, estamos a falar aqui de um cocktail que permitiria o nascimento de um clube de sucesso numa cidade que não tinha naquele momento esse clube. A Red Bull, quando pensou alargar os seus investimentos à Alemanha, começou por olhar precisamente para o Sachsen Leipzig, uma outra equipa da cidade de Leipzig, que esteve para comprar. Não conseguiu fazê-lo porque os adeptos, o protesto dos adeptos foi tal, quando perceberam o que é que estava para acontecer, que a operação foi cancelada. Depois, o Dietrich Mateschitz, já falecido, criador da marca de bebidas energéticas Red Bull e do grupo Red Bull, olhou para Hamburgo e tentou comprar o St. Pauli, não conseguiu pela mesma razão, e então em Hamburgo a coisa foi ainda mais complicada, porque já se sabe, os adeptos do St. Pauli estão associados tradicionalmente à esquerda, aos protestos, às situações alternativas, e por isso mesmo acabaram por não aceitar também a tomada de posição no clube. A seguir, Mateschitz virou-se para Munique. Tentou a compra do 1860, do TSV 1860 Munique. Também não conseguiu. Exatamente pela mesma razão. Tentou em Düsseldorf, para comprar o Fortuna Düsseldorf, que também andava pelas ruas da amargura naquele tempo. Também não conseguiu, porque os adeptos perceberam que o nome Fortuna ia ser abolido e trocado, tal como tinha acontecido com o Áustria Salzburgo, que passou a chamar-se Red Bull Salzburgo. E acabou
por voltar a Leipzig, porque foi ali que percebeu que estava a melhor oportunidade de negócio. Na altura comprou uma licença a um clube das regionais também, que era o SSV Markranstadt. Comprou essa licença, acabou por absorver esse SSV Markranstadt e começou pela divisão regional para poder chegar, e chegou relativamente depressa, às divisões profissionais. O clube foi fundado, tal como já vos disse, em 2009, mas aproveitou esse vazio que havia na cidade de Leipzig para poder aglutinar adeptos sequiosos de futebol de alto nível. E agora até podemos dizer assim, vamos imaginar uma situação em que, e isto transporta-nos para a segunda pergunta que foi aqui deixada pelo Luís, que é: pensa que um projeto semelhante em Portugal teria sucesso? Ora, muito bem. Eu acho que há uma dificuldade logo à partida. É que nós não temos cidades com a dimensão... E, aliás, esta é a dificuldade que têm todos os negócios, a começar pelo negócio do jornalismo. É um problema de escala. Não há cidades com esta dimensão para poder viabilizar um projeto a este nível. E, pelo menos, ao nível como tem o Rasenball Sport Leipzig. Mas vamos imaginar uma cidade, sei lá... A primeira que me ocorre é Setúbal, porque o Vitória está neste momento no Campeonato de Portugal, embora com perspectivas de poder vir a regressar ao topo. Havia na década de 60 e 70, havia Barreirense, havia CUF, toda a margem sul do Tejo é uma população com tradição no futebol, uma população onde o futebol é uma atividade muito bem vista, uma zona onde não há neste momento clubes de alto nível e por isso mesmo há ali um vazio que poderia eventualmente ser aproveitado. Agora, a minha grande dúvida é: será que há escala? Se calhar não. Segunda questão: será que, havendo escala, os adeptos, tradicionalmente adeptos do Vitória, tradicionalmente adeptos da CUF, tradicionalmente adeptos do Barreirense, até adeptos do Amora, do Seixal, clubes que já andaram na primeira divisão, será que de repente vão olhar para um novo projeto e vão abraçar esse novo projeto como os adeptos de Leipzig abraçaram o Rasenball Sport Leipzig? Tenho muitas dúvidas. Esta é uma questão que me faz ter mais dúvidas relativamente a essa dúvida que o Luís aqui levanta. E por fim, aquela que me parece ser a parte mais relevante desta pergunta, porque é uma coisa que já aqui está. Não é uma coisa acerca da qual nós estejamos aqui a imaginar. Epá, será que é possível? Não é, já está, já existe. Que é a pergunta, pertencendo ao grupo Red Bull, e isto é absolutamente evidente, como é que foi possível jogar na Liga dos Campeões, onde também estava o Red Bull Salzburgo, duas equipas com o mesmo dono? Olha, como é que é possível? Eu próprio não lhe sei responder a isso. Porque não devia ser possível, na verdade. A questão foi colocada no ano de 2017, quando ambas as equipas se qualificaram para as competições europeias. E, na altura, aquilo que foi apresentado à UEFA é que havia aqui uma claríssima, e continua a haver, do meu ponto de vista, uma claríssima violação do artigo 5º dos estatutos, aquele que fala da integridade das competições, onde se lê o seguinte: nenhum indivíduo ou entidade legal pode controlar ou influenciar, seja de que forma for, a gestão, a administração e ou a performance desportiva de mais do que um clube que participe numa competição da UEFA. Isto está nos estatutos da UEFA. É evidente para mim, por mais voltas que se dê à questão, e atenção, até para não violar a regra que na altura estava em plena pujança, dos 50+1 na Bundesliga, que proibia os clubes, com algumas honrosas exceções, de terem mais do que 49% do seu capital alienado a investidores privados. Isto é, todos os clubes, com honrosas exceções, volto a dizer, tinham que ter sempre 50% mais um pertença dos seus sócios para jogarem nas divisões profissionais na Alemanha. Na altura, o Rasenball Sport Leipzig foi fundado por 7 sócios fundadores, que eram todos eles empregados ou agentes da Red Bull na zona,
Foi imediatamente cancelada a admissão de novos sócios. O que quer dizer o seguinte, aqueles 7 sócios fundadores, que são os sócios do Rasenballsport Leipzig, são donos do capital. Portanto, a partir do momento em que são donos do capital, não viola a regra 50+1 e até se pode dizer que, na prática, a Red Bull não é dona do Rasenballsport Leipzig. Agora, não sendo dona, parece-me uma grande volta virmos aqui dizer que não influencia, seja de que forma for, a gestão, a administração e ou a performance desportiva de mais do que um clube. Eu recordo que houve uma altura em que Ralf Rangnick, por exemplo, foi diretor-geral, diretor técnico-geral de todos os projetos Red Bull, incluindo o Rasenballsport Leipzig. Portanto, havia aqui claramente, do meu ponto de vista, influência direta na gestão, na administração e na performance desportiva do Rasenballsport por parte da Red Bull. Não devia ter sido autorizado. A questão é essa. E não sendo autorizado, aquilo que estava previsto nos estatutos da UEFA também era que a primazia seria entregue ou dada ao clube que tivesse sido campeão do seu país. Portanto, o que é que aconteceria? O Red Bull Salzburgo poderia jogar as competições europeias na condição de ter sido campeão da Áustria e o Rasenballsport Leipzig, que ainda não foi campeão da Bundesliga nenhuma vez, não poderia jogar as provas europeias. E isso seria um sério setback, um sério atraso no projeto da Red Bull para o Leipzig. Agora, o que é que acontece? É que neste momento, tal como poderão ver se consultarem a série de artigos relativos aos donos da bola, cada vez mais há grupos, há redes de grupos que estão a investir na multipropriedade. O último anuário Footballing Landscape da UEFA, de 2023, identificava 82 clubes integrados em redes de multipropriedade. E há muitos casos, inclusive em Portugal. Nós tivemos agora, recentemente, a entrada do QSI, o fundo do Qatar, que é dono do Paris Saint-Germain, no capital do Sporting Clube Braga. Temos o dono da Spezia de Itália a entrar no capital do Casa Pia. Tivemos o V-Sports, que é dono do Aston Villa, a entrar no capital do Vitória Sport Clube. Tivemos, ou vamos ter em breve, o Sr. Marinakis, que é dono do Olympiacos e ao mesmo tempo dono do Nottingham Forest, a entrar no capital do Rio Ave. E, portanto, isto é cada vez mais uma realidade. O Estoril também faz parte de um grupo que tem muito mais propriedade. E depois começa a haver, inclusive, associações em que um tipo que é dono de um clube é sócio de outro tipo noutro clube, por sua vez é sócio de outro noutro clube. E, portanto, isto começa a ser um bocadinho incontrolável. E eu acho que foi um bocado isso que foi percebido por Alexander Ceferin, que já começa a abrir as portas à possibilidade de olhar um bocadinho para o lado. E eu acho que isso é catastrófico para aquilo que é o futuro do futebol. E atenção, não estou aqui, de forma alguma, a suspeitar da verdade desportiva, porque, inclusive, em 2018, o Red Bull Salzburgo e o Rasenballsport Leipzig foram sorteados no mesmo grupo da Liga dos Campeões, jogaram um com o outro, o Salzburgo passou e o Leipzig ficou eliminado. E não houve facilitismos. O Salzburgo não facilitou a vida ao Leipzig. Não é, eu acho que os jogadores, quando entram em campo, salvo aqui não são honrosas exceções, são desonrosas exceções, vão para ganhar, sempre. Agora, o que está aqui em causa é um plano superior, é o plano do negócio. É a possibilidade de os clubes, estando no capital de outros clubes, poderem fazer negócios fictícios entre si, de certa forma, torpedeando as regras do fair play financeiro, de certa forma, tornando os negócios ainda mais obscuros, e isso pode ser péssimo para aquilo que é a realidade do futebol ao nível do negócio, ao nível da alta finança. Enfim, há uma série de questões a debater a este nível. Isto não se esgota, obviamente, numa edição do Q&A, mas ainda assim queria agradecer o Luís pela pergunta, que é excelente. Já sabem, deixem perguntas na caixa de comentários do programa e aproveito para vos sugerir também que se inscrevam no canal.
Eu acho que já deixei o link lá atrás, mas se não deixei, enfim, depois eu ponho na mesma, se não fiz o... para vocês ficarem a saber que lá está. Vamos passar à pergunta seguinte, que é a pergunta que vem do meu servidor de Discord, e já sabem que ao meu servidor de Discord acedem, desde que o queiram, como é evidente, todos os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Para serem subscritores, basta clicarem neste link, que aqui fica, e garantem imediatamente que passam a receber tudo aquilo que são os conteúdos gratuitos do meu Substack no vosso e-mail. Além disso, se quiserem aprofundar um bocadinho mais a experiência, por 5€ por mês, têm acesso também a todos os conteúdos premium, que são todo o arquivo, toda a série F80, toda a série Donos da Bola, toda a série Iminências Pardas, todas as reportagens, todos os artigos de Data Journalism, o podcast do Futebol de Verdade mais cedo, as edições do Futebol de Verdade Flash na noite dos jogos, enfim, a presença no meu canal de Telegram, a presença no meu servidor de Discord, um mundo à vossa espera por 5€ por mês ou 50€ por ano, se quiserem aproveitar os 2 meses de graça que são oferecidos a quem se compromete por mais tempo com o meu jornalismo. Já sabem, o link ficou lá atrás, é só irem lá e fazerem a vossa subscrição. E depois podem fazer perguntas, também, como é evidente, lá no Discord, na chatroom Perguntas do Discord, e a que selecionei entre as últimas que lá estão. Já é uma pergunta de dia 14, mas ainda assim ainda vai bem a tempo. E é a pergunta feita pelo Jorge Fernandes, que pergunta o seguinte: dadas as melhorias nos últimos jogos do Futebol Clube do Porto, será que o 4-2-3-1 veio para ficar? Ou é só até o Taremi voltar da Taça da Ásia? Muito bem, Jorge. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que veio para ficar. E eu até lhe chamo muito mais 4-3-3 do que 4-2-3-1, embora, e na sequência daquilo que foi a pergunta de ontem do Miguel Joana, a coisa seja híbrida, não é? Porquê? Porque depende tudo muito do comportamento do triângulo de meio campo. Quando a equipa tem bola, o Nico Gonzalez baixa muitas vezes para o nível do Alan Varela para ajudar no início da organização ofensiva, deixando o PP na chamada posição 10, quase sempre em diagonais para o lado direito, para ocupar o lado direito do ataque, permitindo que o Francisco Conceição venha da direita para o meio e, através da presença também dos dois extremos, do Francisco Conceição, e que começa a jogar aberto na direita, e do Galeno, que começa a jogar aberto na esquerda, ganhar assim também mais espaço para os desequilíbrios criados pela associação, quer entre o Francisco Conceição e o Evanilson, quer entre o PP e o Evanilson, quer até entre o Galeno e o Evanilson. Portanto, isto tem sido a realidade do Futebol Clube do Porto. Já se tinha visto uma ameaça nos jogos com o Taremi, e eu na altura assinalei isso nas edições do Futebol de Verdade Flash. Taremi, o último jogo que fez, já apareceu claramente, creio que foi com o Desportivo de Chaves, já apareceu claramente aberto na esquerda, a ocupar a posição que depois veio a ser ocupada pelo Galeno, e que é a posição natural do Galeno, mas eu recordo-me que nas vésperas desse jogo o Sérgio Conceição já tinha dito: vamos ter que mudar aqui algumas coisas e pode ser que já vejam as mudanças no próximo jogo. E, de facto, as mudanças já apareceram, embora tenham sido mudanças diferentes. Porquê? Porque nessa altura o Porto apareceu com 2 pontas de lança, creio até que foi Tony Martínez e Taremi. Tony Martínez encostado na esquerda, Taremi encostado na esquerda, Tony Martínez à procura do espaço na direita, permitindo que os 2 médios ofensivos, que nesse jogo foram, se não me engano, o PP e o André Franco, aparecessem mais por dentro. Mas isso aproximava ao Porto muito daquele 4-2-2-2. Porquê? Porque os 2 pontas de lança depois vinham muitas vezes à procura do espaço interior. Ora, neste momento, o sistema está diferente. O sistema está muito mais próximo do tal 4-3-3/4-2-3-1. Lá está. Porquê? Porque no momento ofensivo, eu não acabei de explicar, quando a equipa tem a bola, Nico Gonzalez baixa para perto de Alan Varela e deixa o PP
ou seja, é um triângulo de meio campo 2 mais 1. E isto aproxima a equipa do tal 4-2-3-1. Mas quando a equipa não tem a bola, aquilo que acontece é que o Alan Varela fica entre as linhas, os 4 da defesa e os 4 do meio-campo, sendo que os 4 do meio-campo têm sido Chico Conceição aberto na direita, Galeno aberto na esquerda e depois PP e Nico Gonzalez lado a lado no ataque. Portanto, isto é o quê? É 4-3-3? É 4-2-3-1? Volta à questão do Miguel Joana de ontem. Depende se avaliarmos o momento ofensivo ou o momento defensivo. Agora, eu acho que esta dinâmica, e é isso que interessa, está para ficar. E está para ficar por uma razão muito simples. A equipa funciona. Passou a funcionar. Não funcionava e passou a funcionar. Ora, se passou a funcionar, não vejo nenhuma razão para se abdicar desta dinâmica que está a ser boa. O Porto passou a jogar melhor, passou a ganhar jogos, passou a marcar golos, deixou de sofrer golos, portanto, é bom. Então, e quando voltar o Taremi? Quando voltar o Taremi, vamos ver se dá para encaixar. Mas também não creio que a grande preocupação do Sérgio Conceição seja encaixar o Taremi. O Taremi vai voltar da Taça da Ásia a 3 meses de acabar a ligação ao Futebol Clube do Porto, porque está já mais ou menos assente que, e os jornais italianos já dão nota disso, de que pode assinar a custo zero pelo Inter de Milão. Portanto, não haverá aqui uma grande... Obviamente, há uma preocupação do Futebol Clube do Porto em usufruir do melhor Taremi daqui até a final da época, mas a verdade é que mesmo aquilo que já vimos desta época, não vimos o melhor Taremi. Taremi tem estado uma sombra de si próprio. O Taremi não tem justificado por si que a equipa mude para o encaixar. E depois há uma outra questão. É que eu acho que é possível encaixar o Taremi nesta organização. Taremi pode perfeitamente, se estiver em belíssimas condições, fazer aquilo que está a fazer neste momento o PP, atrás do ponta de lança. Sendo que, isto obviamente depois teria um problema, que é onde é que se encaixa o PP. E há duas alternativas. O PP ou encaixa onde está neste momento o Francisco Conceição, sendo um jogador diferente, mas desde que o Taremi faça as mesmas movimentações para a faixa, é perfeitamente possível que o PP ou o Francisco Conceição possam fazer as movimentações da faixa para dentro, ou então o PP até pode jogar como lateral direito, onde já jogou durante várias vezes, mostra-se um jogador diferente, mais disponível para acelerar no espaço, menos disponível para criar ligações por dentro, mas ainda assim poderá ser útil à equipa a partir dali. Bom, está respondida a pergunta do Jorge, já sabem. Deixem perguntas e o Futebol de Verdade volta amanhã, outra vez, às 18 horas, para mais uma edição. Para hoje, aquilo que tivemos foi ataques rápidos. Q&A amanhã vai ser mais ou menos assim, mas com novos ataques rápidos, mais atualidade e com mais 2 perguntas que eu selecionarei entre as que me deixarem. Muito obrigado por terem estado aí. Até amanhã. Futebol de Verdade